A todos vocês, o nosso boa noite por cá, nesse dia 10 de setembro de 2025. Poderíamos dizer boa noite? Sim, pelo menos é os desejos que todos nós temos quando nós nos dirigimos aos nossos semelhantes. Porém, se fôssemos analisar todo o contexto, será que poderíamos dizer um bom dia ou boa noite? Porque a vida ela é um conglomerado onde se faz necessário a junção de toda uma conjuntura e que o resultado de tudo isto possa realmente nos trazer a satisfação e termos a alegria em qualquer circunstância dizer bom dia, boa noite, mas isto hoje, no hoje, virou nada mais do que um costume, né? Um vício. Uma boa noite, um bom dia, vai com Deus, Deus te ajude, Deus te abençoe. Tudo isso virou vício. A pessoa fala porque acostumou a falar. É igual um disco arranhado, né? Porque se formos analisar todo o contexto atual, são momentos que nós estamos sempre assustados, estamos sempre naquela ansiedade, onde às vezes nos falta realmente a tranquilidade, não só do corpo, mas da alma e do espírito. Às vezes perguntamos, falamos sobre céu e inferno e esquecemos de dizer que o verdadeiro inferno, nós estamos vivendo ele, dentro dele, e nós mesmos somos os causadores do sofrimento desse inferno. A vida, ela é boa quando realmente nós sabemos gerenciá-la. Sabemos acertar o equilíbrio, o ponto certo de equilíbrio. Mas em pleno século XXI, entre todos os acontecimentos do cotidiano, nos mostra que o ser humano, a cada dia que passa, está se distanciando de si mesmo. Porque quando você passa a viver somente para você e esquecendo que existe uma continuidade do seu semelhante, é justamente quando o egoísmo está dominando a pessoa. E nós hoje estamos vivendo isso. Cada dia que passa. Cada dia que surge, o sentimento do ser humano vai desaparecendo, vai sendo dizimado, e ainda temos a audácia de dizer que nós somos racionais, ou que nós somos racional. Será que os que nós chamamos de irracionais não são realmente os felizes? Não são felizes porque nós estamos dando fim neles. Os irracionais, eles comem, bebem,
Passeia o dia todo e à noite se recolhem. Os animais que funcionam seu habitat à noite é a mesma coisa. Eles saem, comem, bebem e retornam a seus ninhos, mas não destrói a natureza, não destrói nada por onde eles passam. Se algum engraçadinho dizer, não, mas eles matam uns aos outros, é de veras. Assim como a terra nos dá vida, nos dá o fruto, nos dá o alimento, e depois nós vamos servir de adubo para ela. E para que com isso ela possa ter sustentabilidade para outras vidas, seja ela racional ou irracional. É uma troca que se faz. Agora o ser humano não. Ele destrói por ganância, ele destrói por rancor, por raiva, por sentimento ali raivoso, inveja. O ser humano tem prazer de dar fim um no outro. O ser humano tem prazer em destruir a própria natureza. O ser humano, ao invés de criar algo positivo, construtivo, para o povo e para uma nação, ou para a escalada do edifício social, ele tem prazer em criar armas de guerra e depois mostrar a sua potencialidade em poder matar. Tá vendo? Eu mato mais do que o outro. É a pessoa ser muito sagaz. E o que eu estou dizendo aqui é do conhecimento de todos. Não só no torrão interno do nosso país, mas como em todo o orbe terrestre. Hoje não se fala mais, hoje não se senta, hoje uma família não se senta mais nas calçadas. Os vizinhos, é raríssimo você ver vizinhos todos sentados, a família dos dois vizinhos sentados, conversando. Quando vê isso, pode notar, está fazendo fofoca da vida dos outros. Quando vê muito ti no ouvido do outro, pode contar. Ou está fazendo fofoca, ou está preparando para roubar alguma coisa. Essa é a verdade. Que saudade. À noite, pelas calçadas, o ser humano conversando, a família sentada. Que coisa maravilhosa. E tudo conversas sadias, conversas boas. As pessoas falam no inferno, falam no diabo. Como eu sempre garanti, diabo não existe, nunca existiu e não existe, jamais existirá. Diabo nada mais é do que uma desculpa que a maioria procura como subterfúgio para esconder sua própria covardia e jogar a culpa dos seus próprios erros em cima de algo que não existe, ao qual deram o nome de diabo. Então, se nós quisermos realmente, o diabo existe sim, em carne e osso. Esse eu acredito. Basta ir a Brasília. Mas eu quero aqui, antes de mais nada, parabenizar, bater palma mesmo. Eu estou falando do coração. Estou parabenizando, não é por gozação, não é para encarnar, não.
Eu estou falando a verdade. Jamais a verdade poderá ser negada, seja ela de que lado for. Se é algo bem feito, merece elogio. E nesse momento, eu elogio toda a esquerda petista, os comunistas e a esquerda toda, a esquerdalha, como se diz. Eu parabenizo vocês. Eu não estou falando isso de gozação com vocês, não. Juro por Deus, eu estou parabenizando mesmo. Vocês fizeram um bom trabalho. Trabalharam direitinho. A meta de vocês era esta e vocês conseguiram. Então, vocês venceram com parabéns. E ao mesmo tempo, eu viro contra. Olha, agora é mania de dizer, né? Direita, né? A direita foi vencida. E mereceu. Mereceu ser vencida. Quer dizer, eu também estou me incluindo no meio. Claro, evidente. Eu não sou comunista. Eu privo pela verdade e honestidade. Respeito à justiça. Respeito ao ser humano. Fomos vencidos. E ser vencido. E o pior de tudo. Fomos vencidos devido à preguiça, coragem. Então, recebemos o que plantamos. A esquerda, ela começou a trabalhar há 7 anos atrás. Sete ou mais, 8 anos. Há 8 anos a esquerda trabalha, em silêncio. A chave dela era uma. Se nós vencermos essa, nós estamos com a faca e o queijo na mão. E assim trabalharam. Parabenizo a eles. Trabalharam quietinhos, calados e venceram. Foi quando manipularam a soltura de um condenado por 3 instâncias, comprovadamente retiraram ele, impuseram isto ao povo. E mais uma vez a direita errou. Mas errou feio. Feio por covardia. Porque quando impuseram isto, era hora do povo se reabilitar. Isso não, negativo. Porque o poder emana do povo. Quem constrói a nação é um povo. E naquele momento, desse diagnóstico cadavérico, se o povo tivesse gritado, revolucionado, não teria acontecido. Mais uma vez, eu não tenho estudo, eu não tenho conhecimento. Eu sou pobre, mas não sou burro. Eu sou pobre, mas não sou burro. Quando acusaram que tal procedimento não poderia ser, porque o CEP estava errado, o criminoso cometeu o crime em outro local, outro CEP, então faz o seguinte, volta lá para o CEP de origem e faça os julgamentos outra vez. Pronto.
iria repetir tudo outra vez dentro do CEP de origem. Isto é a justiça. É tal qual um cara mata uma pessoa no Rio de Janeiro. Ele não pode ser julgado em São Paulo ou outro estado. Ele tem que ser julgado no estado de origem. Mas no caso do condenado, não foi crime estadual. Foi um crime cometido respondendo no federal. E quando se trata de federal, qualquer estado da nação é da federação. Mas, e voltasse então para o CEP de origem, que seria São Paulo. Aí sim começaria tudo de novo. Isto quando há justiça, verdade e justiça. Empurrou isso na goela do povo, e o povo, ó, quietinho, engoliu. Na minha página falei isto, comentei sobre isto, e o povo engoliu. Eu ainda disse na época, vai vir coisa pior aí, vai vir coisa pior aí. E parabenizo mesmo a esquerda, ela trabalhou, ela aguentou caladinha 4 anos, mas trabalhando ferrenhamente. E aí joga o condenado de frente. Quando viu que iriam perder também, aí surgiu o caso, né? Eu não sei o que foi. Eu acredito que a urna ficou sem dormir a noite inteira. Ficou bêbada, né? E aconteceu o desastre que aconteceu. Mais uma vez, a direita, ó, quieta estava, calada estava. Aí começou o grita-grita. Não, porque foi roubo. Não, porque roubaram. Não, porque... Mas só fica no grita-grita. Passeata dia de domingo? Dia de domingo é dia de descanso. É dia de passear mesmo. Então é normal. Não é nada demais. Simplesmente aproveitaram a desculpa de política para se reunir todo mundo lá. Mas é dia de domingo. Isso afetou em quê? Afetou em quê? Tanto assim que na passeata de Brasília não houve ninguém na rua, somente os militares. Mas prejudicou o homem, prejudicou aquele cara lá? Não. Ele continua sendo presidente. Quer dizer, é algo que não dá para entender o ser humano que não pensa sobre isso. E se fosse dia de semana? Seria feriado. E feriado em dia de descanso. Então, esses milhões que apareceram nas outras passeatas, não resolveu nada. E aquele que desfilou sozinho lá, continua lá, no poder. E dá para entender isso? Agora, resolveria tudo bem de outro sentido. Mas isso deveria ter sido feito lá atrás, quando descondenaram o condenado. Que não descondenaram, ele continua condenado. Ele foi retirado da prisão para assumir o lugar da nação. Já foi preparado para isto. Mas o povo não falou nada, então está tudo bem. Essa é a verdade. Adianta ficar xingando ele, está xingando, e ele comendo, bebendo, passeando, da mesma forma. Não está afetando em nada ele. O STF, adianta a gente ficar aqui que fulano roubou, porque fulano é isso, que fulano é aquilo, porque fulano é isso, fulano é aquilo. Isso vai resolver alguma coisa? Não. Enquanto está todo mundo aos dias de descanso,
gritando lá, ele só está metendo a caneta, impondo tudo a todo mundo, prendendo inocentes. Quando eu falo isso aí, não estou falando por causa de Bolsonaro, não. É de todos os inocentes que foram presos. Inclusive, se não me engano, 1 ou 2 morreram na prisão. De acordo com a idade e o desgosto bateu em cima, eles morreram na prisão, inocentemente. E até hoje nós temos aí várias pessoas inocentes presas. Nós temos aí deputados presos inocentemente, simplesmente porque gritou contra o poder das imposições. Então, quer dizer, está sendo lacrado, nossa boca está sendo lacrada. E o povo, nada. É só para passear dia de domingo. Onde já se... Passeata dia de domingo dá prejuízo ao patrão? Não. Porque é dia de feriado. Agora, se o povo na época quisesse realmente fazer prevalecer os direitos que emana do povo, teria paralisado o país. Teriam cruzado os braços, parar tudo. Fábrica, indústria, comércio, agro, tudo. Aviação, tudo. Carros, caminhões, tudo. 4 dias parado. Teria resolvido isso. Esses impostores estariam fora de lá. Mas a direita não trabalhou, ficou fazendo tal qual a cigarra, cantando. E no final morre-se de fome. Porque não colheu o alimento, se preocupou em cantar. É lamentável. Nas paradas em frente aos quartéis, na época, eu gravei, mostrei, aqui no quartel-general do Rio de Janeiro. E os militares fizeram aquilo que fizeram, os generais. O povo ficou quieto. Aí foi passeata aos domingos. E eu falando, isso não resolve. E não resolve mesmo. Infelizmente, a força do mal venceu. Eu dou a mão à palmatória. Somente um milagre, mas esse milagre para acontecer é quase que impossível. É por isso que se chama milagre. Poderá modificar, mas vai ser muito difícil. O julgamento começou ontem. Já temos aí mais uns 3 dias aí de julgamento. Mas o senhor Alexandre de Moraes e mais 7, não, mais 8. A, B, C. Senhor Alexandre de Moraes e mais 7. Mas tem 2 que ainda está ainda cambaleando, o que fala? Se tirar esses 2, então vai ficar, a maioria vai condenar. Aí passa a ser 7 a 4 ou 6 a 3. 6 a 5. Então, somente um milagre. Claro, evidente que todos nós vamos esperar um milagre. Mas como sempre o brasileiro deixa tudo para resolver em cima de última hora. Tudo às carreiras. Brasileiro só deixa tudo para em cima de última hora. Também, quantas coisas eu tinha que fazer e não estou fazendo, hein? Puxar o rabo do outro é fácil, agora o da gente que... eu também tenho uma meia dúzia de coisas que eu precisava fazer, mas estou enrolando, deixando para a última hora. Eu faço isso também. Mas a gente nunca aprende. Mas então a nossa fidelidade aqui é parabenizar a esquerda, parabenizar aí os
trogloditas de Brasília venceram com tranquilidade e trabalharam direitinho e merecem parabéns. Seja do lado bom, seja do lado mau. Se fez um bom trabalho, merece elogio. Quem me conhece pessoalmente, convive comigo diariamente, eu tenho uma turma que me conhece muito. Ainda bem, graças a Deus, que lá eu posso garantir que 98,5% me tratam com muito carinho. Aí tem 1,5% lá que me detesta, tem raiva, porque eu não gosto de nada errado. E muitos deles vão ver esse vídeo. Claro, desde que não vou citar nomes nenhum aqui. Então lá também eu tenho as minhas... Cara, nos últimos 5, 6 anos, o que eu arranjei de inimizade ali dentro não está no gibi. Mas eles não podem me olhar de cara a cara. Se olhar para mim, eles têm que baixar a cabeça. Que não tem moral para olhar dentro dos meus olhos. Eu dou risada com isso? Não. Eu queria mais que não houvesse isso. Mas é as próprias pessoas que procuram de acordo com seus atos e ações. Eu posso comer pedra, mas jamais eu vou prejudicar um semelhante meu. Essa é a verdade. Mas então, quanto aos fatos aí que estão ocorrendo, a todos vocês, bolsonaristas, eu não gosto de falar bolsonarista. E essa palavra ela dá uma impressão que são escravos, empregados de Bolsonaro. Elogiar Bolsonaro, vou elogiar enquanto vida tiver. Foi o único presidente civil honesto que já existiu nesse nosso Brasil. É o único, até hoje, civil, que os militares foram honestíssimos da época, na época de 64. Que, aliás, tem os babacas que andam vendendo errado. Falo isso que eu, quando os militares tomaram conta, eu estava indo para o trabalho na porta do Central do Brasil, 9 horas da manhã. Eu estava indo para o meu trabalho, quando foi anunciado a tomada pelos militares, e Jango teve que sair do Brasil. O povo foi que se reuniu na época contra o comunismo, que é o Jango, até que o Jango era direitinho, ele estava com boas propostas. Que inclusive Brizola ofereceu mandar do Rio Grande do Sul uma turma armada para dar apoio a Jango. Viu o poder de Brizola nessa época, hein? Então foi o povo naquela época que pediu ajuda. Os militares não entraram assim e tomaram o poder, não. Eu não vou entrar em detalhe, mas a vida da dona Dilma, seu Lula e seu mais isso, marido da Dilma, a gente já conhece a história, sabe de tudo daquela época que eles fizeram. Essa é a verdade. Mas não estamos aqui para discutir isso. Isso é passado, isso já foi já há 60 anos atrás. E águas passadas não tocam moinho. Nós temos que pensar daqui para frente. O que aconteceu ontem serviu de alerta para que nós não façamos a mesma coisa do amanhã. Então, elogiar o Bolsonaro, vou elogiar sim. Foi o único presidente honesto, cumpridor dos seus deveres. Infelizmente,
Os vencedores não compreendem isso, porque a meta deles é isso, é defender o que é errado. Então eles estão certíssimos. Eu estou parabenizando eles, trabalharam bem. É uma guerra de dois times. Ganha aquele que trabalhar melhor, jogar melhor. E a esquerda jogou melhor. Mas eu continuo sendo de direita, hein? Essa é uma verdade. Essa é uma realidade. Não sou igual essa que está aqui, ó. Solitária pelas montanhas, observando tudo. Mas, sozinho, sou fraco. Eu, na minha idade, já estou no fim da vida. Já aos 82 anos, que futuro existe para mim? Acabou meu sonho, não existe mais sonho para mim. Porque tudo aquilo que nós fazemos, ele faz parte de um sonho. E dentro desse sonho, nós transformamos esse sonho em realidade. E eu vou sonhar o que para amanhã? Nada. A idade chegou. É hora de eu partir viagem. Nesse pouco tempo que me resta ainda, que Deus permitir que eu esteja por aqui. Então, eu não morro de amores por política. Porque eu ia xingar um palavrão, mas não posso. Esses políticos nunca vieram aqui trazer comida, trazer meu dinheiro, não. Nunca vieram e nem nunca vão vir. Eles comem do bom e do melhor, viajam para todos os lugares, têm todo o conforto. Enquanto eu aqui me levanto 3h40 da manhã e às 4 horas eu saio do meu trabalho. Então eu não morro de amor por político, não. A minha luta toda é contra a injustiça com inocentes, seja ele quem for. Não me importa. Eu sou contra a injustiça lá de outros países. Igual está acontecendo nesse momento, em Israel. Isso tudo, eu sou contra. Mas eu não vou brigar pelos de lá, eu tenho que falar dos daqui, das injustiças daqui. Mas eu já estou no fim da vida. Mas eu digo para você, você que está com seus 50 anos, você tem uma vida pela frente. Em 30 anos, você pode construir. Mas em 30 anos, você pode destruir a si próprio. É você que vai sofrer. O que está ocorrendo no hoje é o seu futuro do amanhã. E tem mais. E quem vai sofrer não vai ser todos, não. Porque esses políticos estão tudo ricos. Eles vão embora do país e você fica aqui. Você que fica se matando para defender coisas erradas, defender ladrão, defender corrupto. É você que vai sofrer. Essa é a realidade. Põe isso na sua cabeça. Como é que você vai defender coisas erradas? Onde é que está esse Deus que você fala? É tanto em Deus? Como é que você dirige ao seu Deus, pedindo, ô meu Pai, ô meu Deus, me ajuda, mas sendo que na hora você está apoiando coisas erradas, apoiando ladruagem, corrupção, injustiça. É isso que eu falo. A eles lá, o lado da esquerda, estão fazendo o trabalho deles. E bem feito. O culpado é você que apoia isto. E ainda vira contra quem luta pelos ideais, pela defesa da família.
Infelizmente, a verdade, poucos enxergam a verdade. Mas então a função desse vídeo hoje, eu sei que não vai mudar nada, mas eu preciso desabafar. Falando a verdade. Mesmo que seja do outro lado, mas parabenizando. E mesmo, e é com dor no coração que eu falo do lado de cá, da direita, é com tristeza, né? É tanto que a gente vem batalhando, batalhando, batalhando. E dizendo mais, não adianta fazer passeata dia de domingo, dia de feriado, não. Isso não resolve nada. O que resolve é ação. Ação sem violência, sem agressão e sem vilipendiar nada de ninguém. Pense bem, você não pode destruir o que pertence ao outro. Porque se aquele outro passar na sua porta, destruir seu portão, é você que vai gastar, você não vai gostar. Então, o que você não gosta que façam contigo, não faça com o outro. Eu não estou aqui insuflando a violência, não. Estou falando, sim, lutar pelos direitos. E eu sempre, todas as semanas, há 5 anos que eu venho, desde a eleição, aliás, desde a eleição que eu venho falando isso. Poderia ter sido evitado isso. Se naquela época, o povo, braço cruzado, 3, 4, 5, 6, 7 dias. Brasil todo parado. E o povo exigisse o cumprimento da lei. Não queremos esse pessoal injusto que fere a justiça. Teria resolvido sem briga, porque estando com os braços cruzados em casa, ninguém podia acusar de golpe de Estado. Não. Todo mundo em casa. E se fosse possível, pedir aos pernilongos, mosquito, os passarinhos, sair voando nesse dia. Se for possível, pedir aos cachorros para não passear nesse dia. Ficar quietinho dentro de casa. Sem violência, sem nada, gente. O silêncio geral, às vezes, é uma arma. Ou é uma arma muito poderosa. Braços cruzados, dentro de casa, até resolver a limpeza. Eu não vou dizer aqui como é que seria isso, porque senão iria delongar muito aqui, e não tem necessidade, todos já sabem que poderia ter sido feito. Então a vocês da esquerda, meus parabéns. Vocês nos venceram. E eu sempre falei, doa quem doer, se merecer elogio, eu vou elogiar. E nesse momento eu estou elogiando a esquerda. Somente um milagre, mas um milagre muito grande para acontecer. E a gente vencer essa batalha. Mas eu estive conversando com a minha querida, né? Estava conversando com ela. Realmente estou sem esperança, sem nada, e ela, não, calma, calma, não, tudo vai dar certo. Eu digo, não, não vai. E eu venho de público dizer que realmente eu estou desesperançado, mas não posso tirar o mérito da esquerda, que fez um trabalho digno de elogio. Desde o momento em que soltaram um condenado. Ali foi o início. E eles batalharam, trabalharam. Então merece elogio, merece realmente palmas mesmo. E eu não bato palma para qualquer coisa não, hein?
Aos meus amigos da página, agora eu quero deixar um recado para os amigos da minha página. Eu quero agradecer a vocês. A gente que vive muito, a gente já velho. A minha vida é essa, é de casa para o trabalho, trabalho para casa. De casa para o trabalho, trabalho para casa. Festa não compensa, que é tudo violência hoje em dia. Ainda mais para um velho que já não aguenta correr, já não aguenta andar direito. Então, o resultado é trabalhar e depois ficar dentro de casa, né? Ah, que alegria quando eu chego, ligo essas trapizungas aqui, aí eu vejo vocês na minha lista ali. Gente, vocês não sabem que alívio. Ai, que tranquilidade eu sinto. Então, nesse momento, eu sei que eu não estou sozinho. Eu sei que eu não estou sozinho. Isso para mim é um motivo de muita alegria. Eu, uma pessoa sem conhecimento, uma pessoa sem ele nem beira, como diz o outro, né? Um simples operário. Aí tem esse monte de pessoas, né? Que me traz essa responsabilidade. Às vezes eu coloco de tudo, eu coloco algumas coisas aí, mas é porque eu tenho que colocar, porque eu não consigo agradar todo mundo. Então eu coloco um monte de coisa, que aí agrada um, não agrada o outro, aí depois eu coloco, aí já agrada aquele. Eu procuro fazer uma miscelânea para tentar levar a você algo que você possa gostar. Seja lá qual for o tipo de assunto. A gente procura conversar de tudo um pouquinho. E vocês me dão essa alegria muito grande mesmo estar aqui. Muito mesmo. Às vezes eu chego ansioso. Porque agora que nesse momento eu estou num computador. Porque no celular eu não consigo nada. Porque o meu dedo é maior do que as letras. Aí quando eu tento apertar uma letra, nossa. Aí quando eu vejo a hora já passou e eu já me enrolei todo. Ai, o celular para mim. Porque meu dedo é grande. Já tentei todos os dedos. Mas são maior do que a letra do celular. Aí eu não consigo. Agora aqui no computador não. Tá aqui o teclado. A gente aqui. Ah, é outra coisa, né? Então quando eu chego e ligo o computador, que maravilha ver todos vocês aqui. Mesmo tem uns aí que é da esquerda, né? Vem aqui, mete o malho em mim, nas matérias que eu coloco. Mas isso é importante. Olha só, não é porque a pessoa é de outro credo, ou de outro partido, ou de outro político, que tem que ser inimigo. Então, aqui eu tenho um pouquinho de tudo. A única coisa que me entristeceu, esse problema da Rússia, me trouxe um prejuízo grande. Eu tinha 6 da Rússia. Eram 4 senhoras e dois amigos, né, da Rússia. E eu bem ou mal, eu não sei falar nada, mas aí tem o tradutor aí, a gente fazia aquilo. Mas com esse negócio da Rússia, e eu que sou contra comunista, elas se aborreceram e saíram da minha página. Eu tive prejuízo de 6. Aí os russos não gostaram do que... Eles olhavam aqui, o que eu escrevi aqui não gostavam não, que eu sempre fui contra o comunismo. E eu tenho muitas histórias sobre o comunismo. Já visto Hitler, né? Não precisa dizer mais nada não. Coreia do Norte, Coreia do Sul. Na Coreia do Norte você só pode fazer tem que seguir até a roupa. Tem que saber qual é a roupa que você usa. Você não pode passar em frente à foto do presidente
sem antes beijar. Vamos deixa pra lá. Casa dos outros é casa dos outros. Eu tenho que ter cuidado com a minha. Bom, a todos vocês, que o grande arquiteto do universo, Deus de amor e bondade, esteja em vossos lares, espargindo saúde, força, paz e união. E que Deus abençoe a cada um dos senhores. Muito obrigado e até breve.